Olá, eu sou Mariana Carvalho, ecocardiografista pediátrica, coordenadora da pós-graduação em ecocardiografia pediátrica aqui da Escola ECOP. Eu queria convidar vocês para conhecerem o nosso módulo de introdução à ecocardiografia pediátrica. Eu costumo dizer que esse módulo, muito mais do que uma aula densa, ele é um convite, ele é uma experiência. Então, se você tem interesse na ecocardiografia pediátrica, se de repente você já é ecocardiografista adulto, ou se você já faz eco em pediatria propriamente dito, mas quer atualizar formas de medidas, o que os guidelines trazem de mais moderno, a gente teve uma atualização esse ano, inclusive em fevereiro de 2024, esse curso ele é voltado para você. Nesse curso, como o próprio nome diz, ele é um curso de introdução. A gente começa falando da embriologia. Mas, Mariana, qual a importância da embriologia? Quando a gente conhece sobre a formação do coração, sobre a maneira como as estruturas se desenvolvem, fica muito mais fácil a gente entender o porquê das malformações congênitas nesse coração. Então, nós começamos com o curso de embriologia, seguimos para a anatomia. Afinal de contas, se a gente não conhece a anatomia, como é que a gente vai identificar variações dela? Então, nessas aulas de anatomia, a gente traz do básico, gente, características do átrio, características do ventrículo, características das artérias e suas válvulas, características dos septos. Depois que a gente passa por esse passeio de êmbrio e anatomia, que é um grande convite a gente voltar para o nosso primeiro ano da graduação, a gente começa a adentrar um pouco mais no eco propriamente dito. A gente trabalha a análise sequencial e segmentar, então tem uma aula sobre as 3 grandes massas do coração, átrios, ventrículos e artérias, e sobre a forma como elas se comunicam entre si. A forma como o coração chega, como o sangue, chega nesse coração, como ele desliza e passa de maneira muito interessante pelo coração e sai desse órgão tão incrível. A gente também aborda sobre a forma de fazer medidas, porque não é incomum a gente pegar, por exemplo, o que é que eu meço com a válvula aberta, o que é que eu meço em sístole, o que eu devo medir em diástole. Então a gente tem uma aula voltada para esclarecer todas essas dúvidas. Também temos uma aula sobre a forma de quantificar, porque a gente sabe que todos nós que fazemos a cardiologia, seja ela infantil ou a de adulto, todas as vezes que a gente pega um ecocardiograma, muitas vezes a gente nem está na área de cardiologia, mas está numa UTI, um paciente chocado, e a gente sempre vai em busca de quanto está a fração de ejeção. Diante dessa pergunta, a gente tem que saber como quantificar. Então, nós vamos ensinar vocês a como quantificar dos mais variados métodos a função sistólica e a avaliação diastólica desse coração. A gente também não vai saber laudar um exame patológico se a gente não conhecer um ecocardiograma normal. Então, nós trabalhamos um ecocardiograma normal, trazendo toda a avaliação da análise sequencial e segmentar. Nós temos uma aula em que a gente ensina a construir o laudo e uma outra aula sobre a utilização do score-Z. Porque diferente do adulto, em que a gente tem pontos de cortes bem estabelecidos, então os adultos eles têm uma variação pré-determinada, no máximo o que varia é o sexo entre feminino e masculino, a gente não pode dizer que, por exemplo, medidas de um recém-nascido de 3 quilos, elas são as mesmas medidas de uma criança de 10 anos, por razões muito óbvias, assim como a curva de crescimento e desenvolvimento, as medidas dentro da pediatria elas também variam. E a forma que a gente utiliza para dizer se essas estruturas estão normais ou alteradas de forma leve, moderada ou importante, para mais ou para menos, são através da utilização do score-Z, e nós também traremos essas informações para vocês. Ao final, a gente vai ter todas as informações necessárias: embriologia, anatomia, análise sequencial e segmentar, como medir, como quantificar esse coração, como utilizar o score-Z, como avaliar um ecocardiograma normal e como construir um laudo. Então, o nosso objetivo ao final desse curso, que é um curso de introdução, é despertar o interesse em quem não faz eco, é atualizar quem já faz, mas se sente desatualizado, faz muito tempo que não lê algo mais atual, então a gente traz o que há de mais moderno em termos de referência. E para aquele ecocardiografista adulto, mas que por vez ou outra precisa de alguma medida em pediatria, a gente traz a forma como essas medidas devem ser feitas, tá? Obviamente, não é neste curso que vocês sairão ecocardiografistas pediátricos. É impossível uma residência de 1 ano ou uma pós-graduação de 18 meses ela ser extensamente trabalhada num único curso,
mas ele é um convite para vocês virem conhecer os nossos outros módulos. Então fica aí esse convite para vocês.